Boa noite, povo botequeiro que tá aí do outro lado, ó. No episódio passado, eu tava parecendo que eu tava falando com um fantasma, que eu tava olhando pensando que era uma câmera e era outra. Mas agora tá tudo certo, né, Rafinha? Eu tô olhando pra câmera. Aí, pra você mesmo, você que tá aí do outro lado, ó, já começa deixando o seu like aí. E claro, por favor, dê essa ajuda pra gente aí. Se inscreve no canal pra fortalecer a nossa relação ainda mais. Nós estamos hoje no episódio de número 60. E aí, para comemorar o episódio número 60, eu vim com essa camisa aqui. Essa camisa que eu tirei de forro de uma cantina italiana. E coloquei hoje para comemorar justamente isso. Não, ou então, na verdade, é porque eu não tinha nenhuma camisa passada em casa e usar o que tinha no guarda-roupa. Aquela velha forma de você falar, uso o que eu tenho porque o resto não está passada. Mas boa noite você que está aí do outro lado, já deixou seu like, então vamos começar o nosso bate-papo logo. Hoje eu trouxe aqui nosso humilde boteco, o Luiz Felipe. Seja bem-vindo, Luiz, boa noite. Muito obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui. Tudo na paz, camarim, você foi bem tratado? Não, os peixinhos estavam uma delícia. Aquele whisky 21 anos também estava maravilhoso. 22, tá? Tá. Completou ontem, 22. Tá certo. As 30 toalhas brancas de seda javanesa colhida pelas virgens mancas tibetanas do norte do Afeganistão estavam de bom grado. E o pote de M&M CMM marrom também. Tá ótimo. Então, Luiz, seja muito bem-vindo, cara. Fique à vontade, o boteco é seu. Espero que você goste do nosso bate-papo aqui hoje. É um prazer estar aqui. Eu espero que o papo seja bem divertido, tanto para você quanto principalmente para quem está assistindo a gente. Ah, vai ser sim, porque nós vamos ter altas descobertas aqui agora. Todo mundo fala na internet, alguns sabem, outros não. O que é o tal do branding, Luiz? O branding é como se ele fosse a alma do seu negócio, da sua empresa. Por quê? Todo mundo tem uma personalidade. Eu tenho uma, você tem outra. E a gente se destaca exatamente por esse tipo de personalidade. E a gente se aproxima muito das pessoas por causa disso, porque se vê mais parecido com alguém, gosta de um tipo de pessoa. E as empresas, se elas conseguem se comportar também com esse tipo de personalidade, elas têm um ganho muito maior, porque a gente consegue ter uma empatia maior com elas. E isso acaba sendo um diferencial enorme. Assim, você consegue vender água muito mais caro do que as outras, simplesmente porque você conseguiu apresentar ela de uma maneira que vai agradar mais os clientes, o seu público-alvo principalmente, e pode despertar interesse em outros que nunca pensariam em tomá-la também. Então seria essa personalidade, comparando com nós, pessoas físicas, seria mais ou menos isso, a personalidade de uma empresa. Sim. E aí e vai de tudo. Assim, pode estar no nome, pode estar em como ela se comporta, falando nas redes sociais, as imagens, as cores que usa. Muitas vezes as pessoas acham que só a marca, só o logo é o brand mesmo. Falam com rebranding, mudou o desenho do logo e tudo mais. Não é só isso. É uma questão toda de posicionamento. A cultura da empresa está dentro disso. É muito mais profundo. E quanto mais cedo você consegue incutir na sua empresa o branding e você consegue construir ele em volta disso, ele fica mais enraizado e te traz melhores resultados com custo ínfimo. Fechou então. Por que eu vim perguntar direto o tópico que o Luiz tanto trabalha e que ele é especialista do brand? Porque muita gente fala, meu Deus, eu não sei o que é isso. Eu ouço falar muito na internet, principalmente em ciclos empresariais, e não sei o que é isso. Por isso que eu já cheguei chegando logo perguntando o que é brand. Mas claro, Luiz, fale pra essa galera botequeira quem é o Luiz Felipe, pra galera já falar, aquele cara que fala do brand, quem é ele? Bom, eu gosto de dizer que eu sou metade de humanas e 50% de exatas, né? Achei sensacional isso no teu Instagram. Porque eu passei em primeiro lugar para engenharia de telecomunicações, cheguei a montar circuito, programar, e depois fui para publicidade, que é praticamente no outro extremo ali na faculdade. E o legal é que com um pouco de cada um eu consegui me encontrar dentro do marketing, porque o marketing você tem uma parte mais criativa, mas você também tem que estar de olho nos dados, tem que saber ler gráficos, e isso tudo são coisas que tem que se unir muito para você conseguir ter bons resultados. E é por isso que eu gosto muito especificamente do marketing, porque são duas coisas que eu gosto e eu consegui juntar. E o branding acaba tendo um pé maior, até a gente pode dizer na parte de humanas, porque muita gente diz que você não consegue medir o branding com tanta precisão quando você mede, por exemplo, uma conversão de venda, esse tipo de coisa. O que é verdade até certo ponto.
Porque se você faz uma análise maior, você consegue enxergar reflexos do branding, tanto positivos quanto negativos, quando você vai fazer uma análise. Por exemplo, uma empresa que investe muito em branding, está aparecendo, mostrando sua cara no horário nobre. De repente ela para de mostrar. Ela começa a perder vendas orgânicas para os adversários. Porque os concorrentes, eles vão ocupar esse espaço se você não estiver lá. Por que a Coca-Cola até hoje está investindo milhões, principalmente em marca? Ela não diz, não faz uma promoção de refrigerante, ela não. Ela simplesmente posiciona a marca dela para manter o espaço, não deixar ninguém aparecer, e ela se mantém com isso. Porque é o que importa para a Coca-Cola. Já deixou de ser refrigerante, é marca. Que legal. Ô Luiz, e aonde surgiu a ideia disso tudo aí, trabalhando com isso, 50% humano, 50% exato? Da onde surgiu a ideia do livro, que já foi lançado, o Branding para Todos, que está na Amazon? Como é que surgiu essa ideia aí? Bom, eu tenho uma consultoria de marketing. E uma das maiores dificuldades que eu tenho quando eu vou começar com um cliente novo, quando estou conversando com alguém que se interessa, é explicar a importância de investir no branding. Porque todo mundo só quer colocar dinheiro onde vende. E é muito mais fácil você mostrar para alguém que uma venda foi feita, quando lá no relatório do Facebook, do Google, você está vendo ali uma venda feita, que veio por aquele anúncio, que entrou por esse canal. Então, isso todo mundo vê, todo mundo quer colocar dinheiro aí. Só que você paga muito mais caro quando você faz só uma ação de venda. E você paga e você muitas vezes descarta aquele cliente, ele veio porque seu produto é mais barato, porque tinha uma boa promoção, porque estava no momento de compra às vezes. E quando você trabalha o branding, você está sempre na cabeça do seu cliente. Você estar presente ali, em média, 3% só dos clientes que têm um interesse eventual em comprar algo, estão no momento de compra. Então é muito difícil você acertar o seu cliente certo no momento certo. Se você consegue manter um contato com ele, muitas vezes antes de ele chegar nesse momento de compra, e você já mostrando as suas vantagens em relação à concorrência e tudo mais, você consegue ser a opção dele, mesmo de maneira orgânica. Então você consegue fazer uma campanha de alcance, que é algo que é muito mais barato que uma campanha de conversão, e até mesclar as duas, só que isso depende muito de um branding eficiente. Porque não adianta você ser só mais uma garrafa d'água numa prateleira, que você não vai se destacar, mesmo que você possa martelar a vida inteira. Você tem que ter algo para se destacar. E o branding foca muito nisso. Assim, como que você vai ser memorável, como que você vai se tornar algo relevante e mais importante que os outros. E aí, nesse seu livro, você cita alguns casos de empresas reais, né? Algumas histórias dessa relação do branding, como é que essas empresas criaram, quais foram os erros, quais foram os acertos. Fala aí, por exemplo, uma que eu vi aqui do teu livro é a questão da Skol, né? Como é que funcionou essa da Skol aí? Esse da Skol é um case muito interessante, porque por muito tempo as propagandas de cerveja foram muito machistas. E você não pode simplesmente virar e falar, a gente não é mais machista não, agora a gente fez aqui, tivemos uma crise de consciência, agora a gente quer tratar todo mundo bem. O que a Skol fez? Pegou aqueles cartazes que tinha em tudo que era borracharia pelo país, fez uma campanha arrancando esses cartazes. Que era com aquela, né? Com a mulher seminua, exatamente, com uma garrafa de Skol do lado, a mulher suada e a Skol também, né? Era exatamente isso. E o que eles fizeram? Além de arrancarem tudo isso das borracharias, eles criaram os cartazes que iam substituir aqueles com artistas mulheres que fizeram da maneira que elas entendiam que era mais relevante para as mulheres. Então, assim, eles podiam ter só lançado uma lata rosa com florzinha chamando Skol Women e dizer que estavam agora se importando com as mulheres, mas não. Eles conseguiram ter uma maneira de pedir desculpa pelo que eles fizeram no passado e começar a recriar um futuro a partir de algo correto, assim, colocando na mão das próprias mulheres como elas gostariam de ser tratadas. Então esse é um excelente caso de reposicionamento que eles tiveram. E eu fico imaginando você, né? Como é que seria o cara representando a Skol chegando na borracharia para aquele, né? O Zé do pneu. Fala, eu queria tirar essa moça que tá aí pendurada, toda suja de graxa em algumas partes. Eu queria saber como é que foi essa troca, né? Certamente teve muita resistência. Deve ter dado umas garrafas de Skol aí pro cara para poder... Ou 2 caixinhas, né? Assim, pro negócio, porque esse negócio foi difícil. E também tem a questão, a gente estava até conversando nos bastidores, a empresa americana, que é um tipo único de roupa, como é que funciona isso daí? A Belle Melville, se me engano, que é uma empresa de roupas, só que é tamanho único, que é um tamanho bem para mulheres bem magras, que hoje é um exemplo que eu uso que extrapolou o brand, que passou do ponto. Por quê? Eles vendem uma roupa tamanho único. Então eles partem do princípio que só quem vai comprar a roupa deles é quem cabe nessa roupa.
E as portas dessas lojas são mais estreitas. Porque eles partem do princípio que só vai entrar na loja quem tiver o tipo físico que pode comprar aquela roupa. E isso até fez com que, de um tempo para cá, eles até começaram a ter portas maiores, disseram que não, nunca fizemos isso, mas fica bem claro que foi uma decisão estratégica deles e acabava que, para o público-alvo deles, porque gostava de comprar lá, até era uma conquista talvez passar na porta e dizer eu posso comprar. Então, assim, certamente isso foi muito bem pensado. Eu considero um erro, porque é uma questão... Será que não foi um tiro assim no pé, não? De certa forma? Eu acho que não. Para eles, assim, para eles, não. Mas quando a opinião pública ficou muito ruim em frente a isso, aí eles começaram a dar uma afrouxada. Uma amenizada. Exatamente. Contratou um pedreiro, mandou alargar o portal lá. Pois é. Mas deixa eu te falar, com a questão do brand, dá até para vender água preta? É isso? Pois é. É porque todo mundo brinca, francês adora água, né? E realmente, francês adora água. Você vai no mercado lá, tem uma parede dessa aqui do estúdio com 50 garrafas de água diferente. Diferente. Aí tem água islandesa, água de não sei o que. Tem de todos os tipos. E uma vez lá, eu vi uma garrafa de água preta. Eu comprei uma. Eu falei, putz. Só que assim, lá tem água alcalina, não sei o quê. Então, assim, tinha um motivo pelo qual. Aí eu fui provar, tinha gosto de água. Tipo, eu gastei, não lembro quanto que foi, mas assim, certamente o triplo de uma garrafa d'água normal por uma garrafa d'água porque era preta. Só que você não. Foi na curiosidade, eles, em teoria, por ser alcalina, ela tem alguma vantagem e tal. Que, cara, assim, eu não senti absolutamente nada. Mas me fez comprar por curiosidade. Só que assim, se você faz comprar só por curiosidade, você acaba não fazendo com que aquele seu cliente seja recorrente. E uma curiosidade do boteco, que a gente, né, a quinta série sempre habita na gente. Na hora de ir no banheiro fazer o número 1, sai preto ou sai amarelinho normal? Tudo normal. Pô, não tem graça. Não tem nenhuma diferença. O bom seria no mictório, tu mirando lá e tu, tipo, como tivesse pichando o negócio. Não, infelizmente nem isso. Não tem graça, não. Mas aí, assim, tipo, é uma coisa legal, porque eles criaram uma água preta que me fez comprar. Só que eu não compraria de novo, até porque eu não sei o que ela ser alcalina faz dela melhor. E é muito mais caro. Era mais caro, assim, não era proibitivo. Mas, por exemplo, uma água que até tem muito no Brasil hoje em dia, que é a Voz, que ela é aquela garrafa que custa R$40, R$50 no mercado, uma garrafa de vidro bonita, com a tampa e tal. E ela, das geleiras norueguesas, assim, eles têm se você para ler o texto, é as mesmas frutas que estavam no camarim, né? Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Eles posicionam ela como uma água premium, como uma água, a melhor água que você vai tomar na sua vida. E a água. Tipo, assim, realmente, tipo, pra mim tem água e água ruim, né? Geralmente aquela água que existe umas águas que não são tão boas, mas é água ruim. Água sulfurosa, já tomou água sulfurosa lá de Araxá? É terrível. É horrível. Então existe água, né, bebível e água sulfurosa, por exemplo, que não é bebível. Só que uma das marcas de água que hoje em dia estão mais na moda nos Estados Unidos é a... Não é a Defrish, não. É a... Desculpa, esqueci o nome dela aqui. É que eu estou confundindo com café também, que é uma água que ela tem uma latinha com caveira, não sei o quê. É completamente punk rock a latinha. Porque qual que é a ideia dessa água? O criador dessa água, ele é um cara que ia em festival de rock e viu os caras tomando lá, pegando as latinhas lá de Monster, de energético, tudo mais, tomando. Só que muitas vezes os próprios cantores estavam com água dentro. Só que, porra, você não vai conseguir colocar uma garrafinha de Indaiá ali do lado pra você ficar tomando, que não é cool isso pra banda. Sim. Então o cara pensou, falou, vou fazer uma marca de água que esses caras não vão ter vergonha de usar, de tomar. E aí é completamente maluco, tudo que eles têm remete à morte e tal. Então, assim, eles vivem recebendo comentários negativos nas redes sociais. Aí eles pegam comentários negativos, geralmente de alguém muito religioso, que se sentiu ofendido com aquelas coisas, e eles publicam, mais um hater nosso aqui e tal. Eles acham isso o máximo. E utilizei isso como marketing. Exatamente. Porque a graça para eles é esse posicionamento que é completamente diferente. E assim, pensa naquela prateleira que eu te falei que tem lá no mercado em Paris. Você vai ter um monte de água linda, o que transparente. Vai te chamar a atenção. Uma lata com a caveira, e água preta também é o que chama a atenção. Exatamente. Então, assim, são maneiras que eles tiveram de se destacar. Esse caso é 100% de branding. Porque não é nada, a água das geleiras da Noruega ainda é da geleira da Noruega. A preta é preta e alcalina. Essa outra não é nada. Ela só é uma água que tem uma latinha mais legal. E o cara vai querer beber pela latinha mais legal, porque a água é tudo igual. Exatamente. Ele vai pensar dessa forma. Exatamente. E aquele cara do rock, né, do heavy metal, não, vou tomar aqui da caveira, o cara...
Eles têm collab com Metallica, sabe? Tipo assim, outro nível, né? Virou um troço muito cool. Eles conseguiram transformar a marca em algo que por si só já... E é dos Estados Unidos? Você viu uma polêmica também? Já tem tempo que o William Bonner foi abrir uma... Sim. E eu nunca tinha visto até então a água em lata, né? Uhum. Eu vi você falar agora e do William Bonner eu descobri por causa do William Bonner, que ele foi abrir, depois ele se explicou que não era nem nada, né? Pois é, e é isso mesmo. Você vê, já é uma novidade esse que água em lata, que era uma coisa que até então não tinha tanto, que a gente foi conhecer muito pelo William Bonner, que é outra coisa que vai se destacar. Também tem aquela água em caixa, já viram? Não. Agora, em lata pra quê? Tem uma... É porque é mais Conserva? Reciclável. Só por isso? Porque alumínio é sempre 99,9% reciclável, então acaba sendo uma coisa mais... Mas o compartimento, em termos de ser na garrafinha na plástica ou na lata, vai ser conservação a mesma, né? Sim. A questão só da reciclagem mesmo. E falando em caveira, também tem uma marca de café, né? Que investiu também na caveira. Essa ideia foi... Que eles Como também é que foi isso? É mais ou menos a mesma lógica, assim, de tentar fazer algo diferente. E aí é muito curioso porque a embalagem deles parece uma embalagem de veneno. Que é uma caveira com o osso cruzado, toda preta. E assim, imagina você tá lá na gôndola do mercado, você tá vendo todos aqueles cafés, todos que você conhece, e de repente tem uns pacotes que parecem que é de veneno. Então assim, e aí é a mesma lógica da água. Que faz com que você para, você olha e você, o que é isso aqui? Aí você vai ver que é um café de alta qualidade, tal, só que você só de você parar no meio de 50 marcas de café, pegar um para você olhar porque você ficou curioso, você já consegue, já capturou a atenção de uma maneira que é valiosa, de colocar o produto na mão do seu cliente. E esse produto, sim, ele é um produto que ele tem uma qualidade superior. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir para sua mão. Você tem que ler e tem que ver que ele é bom. Então, na hora que você pega, que vai ver que ele tem grãos torrados de não sei o que lá, eles têm também preocupações ESG. Então, assim, eles têm um porém ali, só que se ele fosse só mais um, talvez você não passasse por ele, você não pegasse ele, você ia passar batido e ia comprar o café que você está acostumado ali o tempo todo. Mas quando você vê algo assim que se destaca, que te causa essa estranheza até, é uma coisa que consegue ser positiva. Você vê 2 exemplos de café e água, que são 2 coisas super comuns, que usaram o mesmo caminho de te chocar para poder chamar a sua atenção. E interessante é usar o símbolo da caveira, né? Mas poucas coisas chocam mais do que isso, né? Não é, não. E assim, os 2 conseguiram vender super bem usando. Então, caveira é cool, né? Sim. Acaba sendo. Muito interessante. Agora, quando no teu livro você cita esses exemplos, citam outros e o que ele vai enveredar mais para que lado? Citando esses exemplos dessas grandes empresas e dando dicas também? Sim, na verdade, o foco ali é o quê? Quando eu montei minha consultoria e tinha essa dificuldade de fazer os clientes entenderem a necessidade do branding, eu comecei a preparar uma apresentação para eles. Todo cliente novo fosse chegar e mandar essa apresentação. Só que ela começou a crescer. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou transformar isso num livro para dar para esses caras. Só que eu falei, vou colocar para vender. E vendeu super bem, assim, perto do que eu estava esperando, sem investir nada em tráfego pago. Então, assim, deu uma venda legal. E foi bom porque a minha intenção sempre foi, com esse livro, chegar nas pessoas que não sabem o que é branding. Porque ele é importante até para a pessoa se vender melhor. Eu tenho, no LinkedIn, eu penso estrategicamente o que eu vou postar ali. Porque eu tenho meu branding próprio para poder vender minha consultoria. Então a gente tem também esse pensamento até pessoal que a gente faz muitas vezes sem pensar na rede social, que se a gente pega os exemplos que a gente tem de empresas de qualquer tamanho, a gente consegue pegar e entender como é que elas funcionam. Pô, esses 2 exemplos da água e do café não vieram de uma grande multinacional. Não, alguém pegou ali, teve uma ideia legal e colocou. Então o branding ele te ajuda a se destacar. Você tá ali no meio... Não tem nada mais banal do que água. O que você falou, é personalidade mesmo, né? E nesses 2 casos, é personalidade pura. Total. A voz também, a água, é personalidade também. Sim. É um outro tipo de posicionamento, só que é outro caso também, que você tá falando, olha, essa aqui é a melhor água do mundo, é geleira, é exclusiva, é caro e vai ser isso aqui. E, por que você vai pagar R$40 numa água que você pode comprar por 8? Por causa disso. Exatamente. Agora, trazendo para nós, pobres mortais, assim, o que o branding ajuda... nós no nosso dia a dia, o que pode? Porque o teu livro é branding para todos, né? Inclusive, pessoal, tá lá na Amazon, tá bom? Pode ir lá, procura pelo título, né? Depois vai mostrar ali no tablet. O que traz para nós o branding de positivo para a gente trabalhar isso no dia a dia?
Eu acho que por uma questão pessoal, como eu falei, assim, quem tem rede social está se posicionando ali. Alguns profissionalmente, outros não. Pois é, quando eu tô morrendo de vergonha do meu perfil do Instagram, ouvindo você falar isso, porque eu vejo um gatinho, acho fofo, boto lá. De repente o meu cérebro, eu acho que os meus stories, ele remete muito ao meu cérebro. Eu coloco lá para ajudar uma pessoa que tá passando uma necessidade, mas de repente eu vejo uma piada, acho engraçada, coloco lá, depois boto do boteco, eu tô me sentindo assim envergonhado. Mas essa é a sua personalidade. Você está vendendo a sua personalidade. Você, se quiser, você pode tentar orientar as postagens que você está fazendo mais para um caminho, mais para o outro, tentar trazer mais aqui para o podcast, levar para outro lugar. Só que você consegue fazer esse tipo de coisa também, estrategicamente, pensando no branding. Então, assim, claro que se você soar artificial... Algo proposital, né, cara? Tem que ser proposital, mas não pode ser artificial. Existem casos de marcas que já fizeram coisas super forçadas, como seria, por exemplo, o caso da escola fazer uma lata rosa para mulher, que seria simplesmente artificial. Se você não consegue fazer, se o branding não está encaixando com a empresa, ou no caso com a pessoa, ele soa artificial e aí é péssimo, porque você só está passando vergonha. Então, assim, é muito mais interessante para você poder fazer esse tipo de postagem que você está fazendo e ser uma coisa sincera ali, porque tem gente que vai se conectar com aquilo. O que eu canso de ver, eu uso muito o LinkedIn. Atualmente até tem sido uma rede social que o pessoal tem trabalhado muito melhor, que antigamente era insuportável e tem ficado melhor. Por quê? Porque as pessoas estão sabendo mais como usá-la como uma rede profissional. Estão conseguindo... usando dosimetria, né? Dosando a parada, né? Para não ficar aquela coisa... E para não ficar aquele papo também, o chato tópico e tal. né? Exatamente. Então, o que acontecer? Tem essa questão do aprendizado. E ali no LinkedIn é o seu branding de você se vendendo. Assim, tu fala, mas no LinkedIn todo mundo é incrível. Porra, se você estivesse vendendo no LinkedIn, numa rede social profissional, dizendo que você é ruim num troço, você está no lugar errado. Você vai no Twitter para dizer que você é ruim em alguma coisa. Você não vai fazer isso no LinkedIn. Falar que você é ruim e que todo mundo que tá ali é ruim. Exato, e pior do que você. O Twitter é pra pregar discórdia, né? Agora, e aí no dia a dia você vai buscar uma... como se diria no jornalismo, né? Uma linha editorial, né? Para que você vai seguir. Então, por exemplo, tem uma galera que assiste a gente aqui que é professor. E de repente, eu quero... de repente, eu sou um professor, um servidor público, um exemplo, né? Uhum. E eu quero ir para o lado de vender aos particulares, ou fazer um e-book, ou fazer uma coisa. Então, a vitrine que ele tem seria a própria rede social dele, um exemplo disso, né? Sim, sim. E aí, com isso, tem muita pessoa que cresceu muito em rede social. Pois cara, foi uma coisa maluca, né? E porque assim, se você sabe usar o público, você tem que saber com que público você está falando. Isso é o principal. Você conseguir entender para quem você está falando e você conseguir falar de uma maneira que vai ser bem recebida é essencial. E aí você conseguir fazer com que o seu produto converse com o público. Se você é o seu produto, se você vai vender aula particular e tudo mais, você tem que conseguir conversar com esse público de uma maneira que seja acessível para eles e que seja interessante. Então, por isso que esses professores que geralmente se dão muito bem são professores que são carismáticos, que têm uma facilidade de fazer umas analogias para facilitar uma explicação, que conseguem colocar alguma coisa, conseguem ser engraçados, mas nem sempre é isso. Uma vez, eu tenho um livro que eu acho bem bacana, que é em inglês, mas é Como Aprender a Programar com Futebol. Por quê? Alguém pegou ali estatísticas de futebol e ensinou você a programar para você poder fazer correlação entre as estatísticas de futebol. Então, assim, isso é uma maneira, não foi engraçado, não é necessariamente carismático, mas foi uma maneira que quem criou esse livro teve de pegar um assunto que muitas pessoas gostam, transformar em algo que seja relevante o bastante para poder fazer com que te ajude a aprender algo novo. Então, assim, nem sempre ser engraçadão é a saída. Às vezes é você conseguir conversar com alguém de uma maneira que ele vai entender. Então, sei lá, vamos supor que hoje um público que cresce muito é o pessoal que gosta de fazer aposta. Explica como que você vai descobrir que uma odd está desbalanceada, por que aquilo ali cresceu, por que diminuiu. Se você conseguir explicar o funcionamento de algo real que está na mão das pessoas, você vai ter atenção delas, daquele tipo de gente que tem aquele tipo de interesse. Então, por exemplo, o professor, como você está falando, se ele conseguir fazer isso, aí ele vai ter que ter uma linha editorial, que não precisa ser só uma. Então, por exemplo, já dá para juntar a ideia lá de explicar as coisas com o futebol, junto de explicar
aposta. Então, se você consegue ir juntando coisas que podem conversar, para você não ficar monótono também em um único assunto. Fazendo analogias com o dia a dia, né? Exatamente. Uma vez eu vi um patrocinador que o Flamengo tinha, que era um cursinho, que eles fizeram uma coisa muito legal. Era um patrocínio que não era de camisa nem nada, era só de rede social. E eles, por exemplo, eles explicaram como que a bola faz a curva, tipo, assim, com física, sabe? Então, assim, isso foi uma coisa que foi super bacana, assim. Né? Porque eles certamente fizeram um patrocínio mais barato, por não estar com a logo exposta, mas eles, ao mesmo tempo, conseguiram fazer uma conexão entre o público que está ali, que gosta do Flamengo, e esse interesse em explicar como funciona alguma coisa. Isso você consegue fazer. E aí, por exemplo, se uma pessoa é um exemplo, um influencer mesmo, não tem nada, ele não está vendendo curso, está fazendo nada. Ele tem que... Ele é a própria marca, né? Sim. Ele é o próprio brand. Ele tem que ser ele mesmo, na verdade. Não pode ser aquela coisa mecânica, né? Exatamente. Querendo imitar outra pessoa. Exatamente. E muitas vezes você vê, não sei porque essa pessoa é famosa. Ele só é carismático. Mas eu não gosto dele. Não é para você. É para outras pessoas. É para outro público. Só que aí tem um problema que muitas vezes se faz, é quando a marca quer se meter muito nele. Por exemplo, se você é um influenciador, você tem o seu jeitão, eu preciso vender celular. Eu não posso te dizer como é que você vai vender celular. Eu te dou o celular e você vai ter que vender do seu jeito. Porque é aquela coisa de soar falso. Se eu te dou um celular e você passa todas as especificações e você vai tá lendo ali isso, decorou e tudo mais e está só passando, deixa de ser algo seu, não é mais a sua personalidade e passa a ser algo artificial que aí é impossível, simplesmente não vai funcionar. Eu conversei sobre exatamente o que você falou com a Aline, né, que ela é do Uber. Ela é do Uber, quer dizer, ela trabalha no Uber, né? Motorista de Uber e ela tá estouradaça aí. E ela falou justamente isso, porque vira e mexe tem algumas publis, algumas não, agora deve estar uma porrada de publi pra ela fazer, né? E aí ela veio, você falou assim, José, se a empresa quiser me engessar muito, tem que ter a ver com o que eu faço, porque senão, para mim, não faz sentido nenhum fazer uma publicidade dessa forma, né? Uhum. E também tem algumas coisas da ética da pessoa também. Ela falou, olha, uma coisa falar para os aposentados para pegar empréstimo. Não, poxa, eu sei que o cara tá se ferrando muito, o cara já é aposentado. Ainda vou fazer uma publi para que ele pegue empréstimo? Não, eu não faço. É uma coisa que eu não faço, nos meus conceitos, na minha ética, eu não vou fazer um negócio desse, né? Sim. E tem que ter essa coisa da pessoa mesmo. Tem que ter, e quando você faz um projeto de branding, porque assim, a gente está falando aqui muito solto, mas claro que existe muita teoria em cima disso, existem várias ações que você faz quando você vai montar um projeto desse. E uma das coisas que você faz num projeto desse, muitas vezes, é você colocar o que você apoia e o que você é absolutamente contra. Então, por exemplo, quando você vai procurar um influenciador, que é uma coisa super difícil de você fazer, você vai sempre ter que procurar um influenciador que esteja de acordo com o que você está procurando e que não se posicione de outra maneira que você não quer. Então, por exemplo, tem muito influenciador aí que fica divulgando golpe, que todo mundo sabe que é golpe, mas eles continuam divulgando. Tipo, eu sei que tem uma marca que, sei lá, se você vai divulgar uma festa, você pode colocar num cara desse aí que o pessoal não está se portando muito não. Mas vamos supor que você tem, sei lá, um banco. Um banco não pode, de jeito nenhum, estar com alguém que não tenha uma identidade absolutamente blindada, que seja uma pessoa que, pelo menos, seja percebida como uma pessoa muito correta, porque depende de autoridade, depende de segurança. Então, tudo que é relacionado a dinheiro, você tem esse tipo de problema. E até por isso que a gente vê muita gente fazendo publi de golpe aí. De qualquer maneira, você pega os influenciadores que são muito baratos, oferece uma grana enorme para eles que eles vão topar de qualquer maneira e eles fazem. Os grandes fazerem isso é um erro para eles. Porque eles estão destruindo a autoridade deles e aí eles vão ter muito mais dificuldade de conversar com as empresas de primeiro escalão, porque eles vão ter feito isso com o público deles. Sim, e você falando aí me lembrou da questão do rebranding também, que muitas empresas fazem. Umas acertam e outras levam, né, tiro no pé. Como tem um caso lá que você fala do teu livro, que é, deixa eu ver aqui, ó, gigante no varejo da moda que quis modernizar a marca, mudou, e aí? O que deu, Luiz? Nesse caso, até foi um rebranding mais só de marca mesmo, só de mudar a fonte das letras, esse tipo de coisa, né? Sim, é porque é a Gap, que é uma varejista enorme americana, e ela é famosa muito pelos moletons que tem o Gap escrito na frente. E eles quiseram modernizar a marca, colocaram uma fonte moderna, encheram de degradê e tudo mais. Isso tiraram recentemente? Até alguns anos. Mas, se não me engano, durou dias isso. Tipo, eles soltaram, aí as ações despencaram. Não, a ação despencou e tudo mais. Todo mundo viu que estava completamente errado. E foi mal, gente, vamos voltar aqui atrás. Por quê? A personalidade da Gap era... no caso deles, era marca. Tipo, era aquilo. Aí quando você vai fazer uma mudança muito radical em algo assim, ou você tem que acertar em cheio, ou você
vai ter um caos mesmo. E tá muito bem embasado. Você fala assim, vamos revolucionar, a gente fez estudo, a gente fez análise de mercado, a gente fez tudo. O cara tem que estar com muito embasamento, né, Luiz? Tem que estar, e mesmo assim, às vezes... Erra. Às vezes é. Você pode estar com tudo embasado, e aí você tem que ter coragem de falar, gente, desculpa, a gente gastou 20 milhões nisso aqui e joga no lixo. Acabou, né? Você falando da Gap era engraçado. A questão do valor da marca aqui no Brasil, comparado com os Estados Unidos, né? Você falou da Gap, aqui era caríssimo um moletom da Gap, justamente você via aquele Gapzão bem grandona e tal. E aí você via a galera toda saindo na época que era modinha. Hoje nem tanto, né? Mas antes era uma coisa louca. E o que você falou, moletom com aquele Gapzão bem grandão e tal. E era loucura aqui. Aí você vai dos Estados Unidos... assim, é uma marca popular, assim, que não tem esse valor todo, que é super barato e que você vê a galera na rua. Você não vê nem gente que tem muita grana utilizando, é a galera popular mesmo, assim, do dia a dia. Você fala, gente, como é que tem essa valorização diferentes em países, Sim, né? e você pode ter uma marca que realmente tem essa percepção diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, o McDonald's ele é até tido por muitos como uma marca que tem um quê de sofisticação. Por mais que seja um fast food, para muitas pessoas, pô, é um lugar agradável, que você sabe qual comida que você vai comer, assim, você tem uma constância. Por outro lado, nos Estados Unidos, é a comida barata. Sim. Então, assim, você é uma mesma marca que tem uma imigrante percepção... come, né, para salvar uma grana, ele come no McDonald's porque é muito barato, né? Sim. Então, assim, você vê a mesma marca em países diferentes que significa coisas diferentes. Então, isso pode acontecer também. É engraçado você analisar esse tipo de coisa e ver que, gente, é uma supravalorização em um país e na outra, né? É que nem você comparar também a Coca e a Pepsi, né? A Coca aqui no Brasil é a gigante, aquela coisa toda. Você vai para os Estados Unidos, é a Pepsi ainda, né? Acho que é meio pau a pau. Ou tá pau a pau Acho ainda? que é meio pau a pau. Porque você via em shoppings, era só propaganda de Pepsi. Você ia em fast food, você não tinha Coca, assim, pelo menos eu não achei, é só Pepsi. A Pepsi ela tinha tanta dificuldade de se posicionar que eles criaram tipo, Taco Bell, Pizza Hut, tudo isso foi criado para vender Pepsi. Foi? Porque a empresa não conseguia fazer com que a Pepsi tivesse adesão no mercado e tiveram que apelar para isso. Eu não lembro se eles criaram esses restaurantes ou se eles compraram. Mas estrategicamente a ideia foi essa, a gente precisa ter isso chegando em mais gente, para ter mais gente tomando Pepsi. Então, para isso, a gente precisa de cadeias de fast food que adotem isso e ninguém quer adotar Pepsi. Que interessante, cara. E você falando da Pepsi também, eu lembrei da Mirinda, que é da Pepsi. Eu nunca tinha visto aqui mais no Brasil, já tinha muito tempo que eu não via Mirinda aqui. Aí na Argentina eu vi. Olha só. A Mirinda, 7-Up, Olha que só. é aquele de limão, né? Que é tudo da Pepsi, se eu não me engano, né? Mirinda é da Pepsi, a Fanta é da Coca. Acho que 7-Up é da Coca. 7-Up é da Coca? A Mirinda é da Pepsi. Ah, tá. A Mirinda é, porque a Fanta é da Coca, né? E eu falei, gente, mas olha, e assim, às vezes foi uma marca que pegou na época, eu lembro do 7-Up fazendo aquele, né, que era um refrigerante descolado, pro público jovem, né? Você tinha aquele desenhozinho do menininho magrelo, de cabelo arrepiado, e que na Argentina ainda funciona, ainda continua, né? E você vê, você descreveu a 7-Up aí por causa do branding dela. Que era exatamente aquele... Isso fica. Quem estava ali, quem passou por aquilo, lembra exatamente aquilo. E se hoje fosse relançada como uma marca vintage e tudo mais, a galera que tem essa mesma memória que a gente tem ia achar o máximo para experimentar de novo por causa disso, por causa dessa questão nostálgica. E atingiria a galera nova? Entrando nesse exemplo, o que você acha como especialista? Fazer exatamente como foi feito daquele jeito e trazer para hoje, não. Mas se fizesse uma releitura daquilo, podia com certeza funcionar. Só que aí tem que ver se estrategicamente vale a pena para a Coca lançar um refrigerante diferente. Tipo, estrategicamente eu acho que quanto menos marca a Coca tiver agora abrindo, melhor. Entendeu? Então, assim, se eles mataram lá, eu acho que só se eles fizessem mesmo uma ação muito específica pela nostalgia. E Luiz, você tinha me contado ali, e eu queria que você compartilhasse com o pessoal, como é que é esse trabalho que você fez com os times que foram finalistas, com os dois times foram finalistas no futebol na Copa do Brasil. Como é que foi esse trabalho aí? Não, foi um tempo atrás, um amigo meu, desenvolvedor, chamou para fazer um projeto de um sistema de monitoramento de redes sociais para time de futebol. Era bem específico. Aí você usou o quê? Você usou 50%
das exatas e os 50%? Eu usei bastante os dois 50%, porque assim, eu não programo desde que estava na faculdade, mas eu entendo da lógica. Só que para ele, que ele programa, ele precisava muito mais da parte do marketing. Por que o marketing dos times vai precisar saber? Então, eu fui levando para ele esse tipo de insight. Fui levando para ele, vamos colocar aqui, vamos tentar descobrir qual tipo de postagem funciona melhor. E assim, o que funcionava no Instagram não era o que funcionava no Twitter, que era diferente do que funcionava no Facebook. Então, a mesma torcida do mesmo time em redes sociais diferentes, ela tinha reações completamente diferentes. Então, por exemplo, a torcida do Flamengo, porque os dois times que a gente chegou a ter eram o Flamengo e o Cruzeiro. E a gente chegou e eles fizeram a final em 2017 da Copa do Brasil, que foi legal, que esses dois times que a gente estava atendendo, e eles usaram informações que a gente tinha até para poder fazer ação conjunta. Inclusive, assim, uma coisa que os dois times tinham. Olharam esse plato, yes, validado. Mas uma coisa que a gente via que as postagens com o mascote dos dois times funcionavam bem. E a torcida do Flamengo e do Cruzeiro são duas torcidas que se dão bem. Então fizeram uma ação conjunta com os mascotes, que foi uma coisa legal. Que foi exatamente. O problema é que aquilo mesmo que você tem, a base, dados e tudo mais, é porque como o Flamengo perdeu a Copa do Brasil, a torcida do Flamengo ficou uma fera com aquela atitude dos mascotes, se abraçando e tudo mais. Porque ficou com raiva, porque foi bem assim, ok. Se fosse o contrário, não ia estar ótimo, a torcida do Cruzeiro ia estar com raiva. Exatamente. Mas assim, é isso que eu tô falando. Tem vezes que você pode estar com tudo certo e dar errado do mesmo jeito. Porque você lida com paixão, né? Futebol é paixão. Aí vai para o outro fator aí que você não está mensurando naquele momento. Exatamente. Né? Mas assim, apesar da torcida do Flamengo ficar meio chateadinha, deu certo. Bom, para as estatísticas deu super certo. Tudo certinho, deu para atingir o público que vocês queriam, a meta que vocês tinham para... E no futebol o povo xinga, mas depois já tá tudo bem. Exatamente, é só dar uma semaninha que o pessoal tá tudo tranquilo já. Agora, ô Luiz, o que seriam dicas práticas? Vamos lá. Você trabalha com empresas pequenas, com médias, já trabalhou com muitas empresas grandes e tudo. Qual é a dica que você dá? Uma dica prática mesmo pro cara que tem uma pequena empresa, porque a gente sabe que hoje tudo eles vão utilizar para divulgar a tua pequena empresa, para fazer um trabalho de marketing ali, é a rede social, né? Sim, sim. E é o que vai dar certo neste momento, né? Qual a dica que você dá para essa galera? Sempre pensar no branding. Quanto mais cedo você colocar na sua empresa o branding, melhor vai ser. Vai estar dentro dela, você vai conseguir fazer tudo a partir disso. Você vai ter um guia para você seguir, para você poder tomar todas as atitudes que você tiver. Tudo tem que seguir. Quanto mais seguir o branding, mais personalidade a sua empresa vai ter e mais ela vai se destacar em frente às outras. Pensando nisso, muita gente acha que branding é fazer campanha em rede social e tal. Não é só isso, mas isso ajuda. Só que um erro que muita gente tem, que principalmente para quem está com a grana curta, precisa pensar nisso, é quando você fazer uma campanha pensando só em vender. Todo mundo quer só vender. Só que se você quer só vender, você vai estar disputando um lead caríssimo com outras pessoas que têm muito mais dinheiro que você. Então, se você sempre separar uma parte para poder fazer, por exemplo, uma campanha de alcance, que é muito mais barata, que é aparecer para mais pessoas, mesmo que elas não estejam no momento ali de compra, você vai fazer lá naquilo que a gente estava conversando no início, você vai ficando na cabeça dela. E isso você consegue fazer hoje, é equivalente a $1 por dia, dá 5,50, alguma coisa, R$5,50. Se você deixar rodando uma campanha de branding só com R$5 por dia, você já vai conseguir alcançar um monte de gente que eventualmente vai poder ser seu cliente e vai pensar em você. Faz uma campanha dessa, deixa rodando lá. Isso fazendo Facebook, Instagram, isso, tipo de coisa. Deixa rodando, coloca de preferência umas imagens e texto diferentes para fazer uns testes e tudo mais. Se você fizer só isso com custo baixo, você consegue pelo menos começar a se posicionar. E aí você depois pode entrar com dinheiro para você fazer uma campanha de conversão em cima de quem interagiu com a sua marca nos últimos 30, 60 dias. Então você vai colocar o dinheiro de conversão só em cima de quem já demonstrou interesse na sua marca. Antes põe ali a sua marca, porque se você tem $1 milhão para gastar, você já chega com o pé na mesa e vamos lá, e você consegue resultado rápido. Só que se você não tem tanto dinheiro, você consegue ir construindo esse resultado com o tempo. Claro, se você se basear no branding, melhor ainda, porque você vai ter algo muito mais relevante para mostrar. E para você se basear no branding, você não importa o seu tamanho, você pode ser uma banca de jornal. A banca de jornal da 108 ali, que é famosa por ser aquela banca que tinha tudo, que ficava aberta à noite, que alugava filme, que é embaixo eu acho uma figueira. Então, tipo, certamente tudo que foi planejado, só que ela esse tinha é o brand dela. Exatamente. E assim, foi uma coisa orgânica, nasceu nela. Então, uma banca de jornal. A pizzaria Dom Bosco. Pronto, exatamente. Que a galera vai conhecer muito mais. Exatamente, assim, ninguém ali escreveu um guia de como que ia ser, só que eles respeitaram a personalidade que eles tinham. A pizza Dom Bosco podia ter virado uma coisa super sofisticada? Podia, não dá certo.
A banca lá podia ter também feito uma barra, mas podia, mas não ia dar certo. Então você tem que respeitar isso. E isso é uma coisa também que é importante. O branding ele tem que ser mais descoberto do que criado. Não adianta você forçar uma barra para você querer... Não, porque a minha empresa vai ser a empresa mais moderna. Não, mas ela não é. Tipo, o pessoal não é... Então, ao invés de fazer isso, vamos dizer que ela é clássica. Vamos tentar ajustar, assim... Aí você vai ser um escritório de advocacia que é só daqueles cabeça branca e tal, não sei o quê. Aí vai aparecer uma Apple Store, tudo branco, com cheio de luz e tal. Não, gente. Você tem que conseguir fazer com que tenha uma conversa do que a empresa é e o que ela quer mostrar. Tem que ter essa conversa, senão fica falso. Sim, e é interessante, tudo que você está falando também serve, você está falando para PJ, pessoa jurídica, e serve para pessoa física também, né? Se de repente tiver um autônomo, né, que ele vai trabalhar em cima do que ele é realmente, ou então um influencer, ou qualquer outra pessoa, né, um professor que dá aula particular, que não é aquela coisa lá estouradaça, mas quer começar. Então ele tem que investir no que ele é realmente e trazer isso daí, o branding para o dia a dia mesmo, né, Luiz? Sim, você consegue fazer isso e principalmente hoje com rede social você consegue construir um conteúdo praticamente sem custo. Custa seu tempo. Porque com qualquer celular você consegue fazer uma coisa razoável. Então a gente vê, por exemplo, pensando aqui em exemplos do que você está falando, tem um dublador, esqueci o nome dele agora, mas ele tá estourado no Twitter porque ele fica fazendo leitura labial e dublando jogadores de futebol falando. Sim. Tipo, uma coisa, o cara teve a Pareceu sacada. Até na Globo, no Globo Esporte dia desse. Tipo, foi uma sacada que o cara teve e tal. Aí, assim, pô, tem um monte de professor de língua, assim, eu vejo vários professores, assim, que às vezes mostram expressões idiomáticas que são esquisitas. Então, você consegue fazer uma sacadinha que você tem, e principalmente, pô, se for pro TikTok, que é um lugar que é muito fácil de você estourar aqui. Você conta, não importa tanta quantidade de seguidores você tem, você consegue estourar com... Por favor, aproveita agora, nós estávamos conversando do bastidor, a loucura que é o TikTok, né? Mas fala pra galera aí, vamos compartilhar isso que a gente estava falando ali do TikTok, né? Que de repente é uma opção a mais, uma alternativa a mais para essa galera, né? Sim, sim. O TikTok é muito bom, principalmente para quem está começando, porque ele se importa muito pouco com a quantidade de seguidores que você tem. Se você tem pouco seguidor, ele vai, por exemplo, todo vídeo que você soltar, ele vai colocar para 10 pessoas. Se 10 pessoas, das 10, 2 assistem, 3 assistem, ele sabe que essa é a sua média. Só que se de repente soltou um vídeo que dessas 10 primeiras pessoas que ele mandou, 7 assistiram. Aí ele vai mandar para mais 20. E dessas 20, 16 assistiram. Então ele vai crescendo exponencialmente porque ele vai fazendo microtestes de qualquer conteúdo que está lá. Então você não está concorrendo... hipoteticamente, com a Virgínia, com o Carlinhos Maia, com esses gigantes aí, você está concorrendo com o conteúdo. Então, assim, se eles estão acostumados a atingir até 1 milhão de visualizações na primeira hora do vídeo deles, se eles tiverem 500 mil, eles podem estar pior do que você, que tem 10 visualizações e teve 30 nos primeiros 20 minutos. Assim, claro que em números absolutos eles vão ganhar porque eles ainda são enormes, mas o TikTok é a rede hoje que melhor enxerga essa tendência viral que tem. Então, se você conseguir acertar alguma coisa assim, você cresce muito rápido. Você mesmo estava me falando do crescimento que você teve expressivo porque um TikTok seu teve um desempenho muito maior do que os outros. E assim que funciona. E se você acertar um aqui, outro ali e outro ali, você vai construindo, você vai tendo esse aumento de seguidores, você vai tendo... O TikTok vai cada vez mostrar para mais gente, para fazer mais testes e para poder aumentar mais. Então, o TikTok é um pouco complicado porque, para quem não está lá, é uma linguagem um pouco diferente. Pois vamos falar sobre isso, porque muita gente tem preconceito. Não tá lá e tem preconceito com o TikTok, né? Porque ficou na cabeça que é a rede social da dancinha, né? E a gente sabe que não é bem isso, né? Não é isso, e cada vez tem mais conteúdo diferente. Você vê coisas que você nunca imaginou ali. Eu tava vendo esses dias pessoal fazendo carteira de couro, tipo o cara cortando e costurando. Eu nunca imaginei que um cara fazendo legal. Pipa. Eu não vejo o cara fazendo pipa nem na vida real aqui, nem aqui. Agora eu vi no virtual lá o cara fazendo pipa e com um monte de gente lá nas lives, né, do TikTok. Vendo aquilo ali. E assim, tem alguém que aquilo vai interessar. E isso é legal no TikTok. Ele consegue identificar esses nichos. E toda vez que você tem um nicho, você tem uma aderência maior. Então, por exemplo, se eu vou vender chocolate, estou vendendo para todo mundo. Mas vamos supor que eu vendo um chocolate, sei lá, com pistache, que já é uma coisa que já está um pouco mais... Então, você vai começando a nichar. Ah, não, mas eu quero só um que vem em bolinhas. Tipo, quanto mais específico você for, o seu público vai ser mais fiel a você e você vai conseguir ter uma conversão até maior. Então, se você tem algo que você consiga oferecer, que você não vai ter 1 milhão de seguidores, mas você pode ter 10 mil seguidores, e aqueles seguidores gostam muito do que você faz, e é uma coisa muito específica, você vai viver daqueles 10 mil. Você vai conseguir monetizar em cima deles e vai conseguir ter bons resultados porque você está oferecendo exatamente o que eles querem. E as marcas querem quem converte.
Quem tem muito seguidor, geralmente tem uma conversão menor. É a mesma coisa que você vai anunciar no Jornal Nacional. Você vai impactar todo mundo. Só que todo mundo não é quem vai comprar o que você está vendendo. Então, muitas vezes, para você divulgar a sua marca, você tem um alcance muito grande e importante. Mas para vender, se você consegue achar uns influenciadores pequenos e que tem um público fiel, que tem aderência com o que você está querendo ali vender... da tua comunidade mesmo, né? Exatamente. De repente ali o alvo é aquele cara ali para ele te ajudar a vender. Em 2019, eu zerei o estoque de uma empresa de venda de taça de futebol, de réplica de taça. O Flamengo tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Eu tenho 10 mil seguidores no Twitter, que assim, não é um número incrível, mas boa parte deles são do futebol e tal, assim, eu tenho um engajamento bom. Aí eu joguei no Twitter, é possível que não exista uma empresa para ter uma réplica da Taça Libertadores, eu quero, não sei o quê. Você jogou? Eu fiz isso. Aí depois eu mesmo procurei, achei e falei, galera, achei essa aqui. Em 20 minutos eu entrei de novo para comprar a minha taça, eu fiquei sem. Você Aí eu que falei com o descobriu... cara, não sei o quê, ele falou, meu estoque acabou. Tipo, e assim... E não foi nada proposital, aconteceu, Não, você falou. porque eu tinha o público certo. O público estava em momento de compra, estava todo mundo emocionado com o título. Pô, eu tenho... E era um nicho, né? É, eu vivo divulgando essas coisas assim, em rede social mesmo, assim, principalmente no Twitter. Uma mesa digitalizadora e tal, não sei o quê. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer um afiliado aqui. Eu fiz um afiliado na Amazon. Agora eu vou colocar sempre com o meu link. Todo mês entra uns R$100, R$200, uma coisa assim. Bom demais. Aí eu falei um mês, falei, quer saber? Black Friday. Falei, vou fazer pra valer. Tipo, com 10 mil seguidores no Twitter só. Eu peguei, passei uma semana colocando tudo de Black Friday da Amazon. Debruçado nisso. Peguei R$2.000 de comissão. Quando você parou para fazer. Claro que assim, as promoções valiam a pena e tal. Assim, eu não consigo fazer R$2.000 por mês. Eu consigo fazer R$200 por mês. Porque eu tenho que colocar coisas que são relevantes para o público que está ali comigo. Então, assim, por exemplo, um cabo bacana de telefone, um power bank portátil que está num preço bom. Preço legal. Tipo, isso eu consigo, isso eu sempre consigo vender um aqui, outro ali e tal. Então, assim, dá para fazer uma graça. Mas quem tem muito seguidor ou quem tem muito nicho, por exemplo, no TikTok, está muito na moda o pessoal que indica livro. Esse pessoal ganha milhares de livros das editoras. E isso influencia diretamente. Pô, tem livraria que tem, tipo, estante dos livros que estão bombando no TikTok. Então, se você é um TikToker que fala sobre isso, por exemplo, sei lá, um TikToker infanto-juvenil que tem bem nichado, que gosta de livro de fantasia, não sei o que lá, é capaz de você conseguir viver vendendo livros só com afiliado de venda de livro. Tá na moda, é isso? Tá na moda. E tá fazendo os mais jovens lerem. Gente, que loucura. E você vê, é um nicho, tipo, é uma coisa grande e você não sabia porque... bom, né? Porque você não tá no demográfico deles. Não, e que bom, né? Porque a maioria das pessoas acham que o TikTok é aquele da dancinha, tará, e de repente você tá trabalhando no TikTok para vender livro, né? Uhum. E está dando super certo. E não sei se você já percebeu, o buscador do TikTok é muito melhor que o do Google. Tem muita gente usando mais ele até Cara, do que que loucura, bicho. É um negócio assim maravilhoso. Você joga uma coisinha, ele... tudo. Acho que ele já leu o pensamento mesmo que você quer colocar. E assim, traz vídeos muito mais diretos. Por exemplo, no YouTube, uma coisa que o TikTok não suporta é você, olá, eu sou o fulano. Pulou, já era, esquece. E no YouTube tem muito isso, principalmente a apresentação e também despedir no final. Cara, no TikTok você corta a apresentação, corta a despedida, põe só o seu conteúdo ali. Que você já chega falando e esse é um dos diferenciais, porque é o conteúdo instantâneo. Pô, você vai pegar qualquer tutorial para você ver no YouTube, tem 2 minutos do cara explicando e tal, não sei o quê. Pô, só queria ver como é que escreve essa porca. Sabe? Aí você vai lá no TikTok, você faz a pesquisa lá no TikTok, aí você vai ter um vídeo de 8 segundos do cara mostrando, não, essa porca aqui você vira de cabeça para baixo e puxa ao contrário. É rapidão. É. Não, e é porque já é uma cultura do YouTube ter essa aberturazinha, esse finalzinho. Sim. Então, era perigoso até se colocar um vídeo diferente, as pessoas já acham meio estranho isso, né? Por isso que o seu conteúdo tem que ser adaptado para cada rede. Se você vai colocar se você for escrever para o Twitter é uma coisa, se você escrever para o LinkedIn é outra. O mesmo conteúdo. Eu faço conteúdo para várias redes. E aí você tem que fazer o conteúdo de maneiras diferentes, pensar de maneiras diferentes. Porque é muito, muito diferente cada uma, né? Então, vamos lá. Dica mesmo prática seria, de repente, olhar com mais carinho para o TikTok, que é uma nova rede que pode, né, trazer isso daí sem gastar uma grana. Né? Fazer isso que você falou, de repente colocar lá um patrocinado de 5, né, de R$5, de $1, né? Vamos lá, num mês vai dar R$150 que você está colocando aí para não vender diretamente, mas buscar que aquela pessoa, que aquele possível cliente, né, ele
olhe a tua marca e reconheça em algum momento quando ele precisar da compra, quando tiver necessidade de compra, né? E acidentalmente você ainda pode vender, tá? Porque nada impede que ele clique no link, que ele venha, então ainda tem esse benefício. Você não vai ter aquela meta de falar, agora eu vou fazer para vender. Isso. Mas se por acaso vier, ótimo, não é? Exatamente. Luiz? E basicamente isso, né, Luiz? E uma dica assim, que todo mundo hoje deveria saber ler um gráfico. Porque isso é uma coisa importante, assim, às vezes... Na verdade, interpretar esse gráfico, né, cara? Porque se você vai ter uma campanha... Se eu rodo uma campanha até dessa simples que a gente estava conversando aqui, e você consegue entender, teve tantas pessoas viram, tantas pessoas clicaram. Aí no outro mês aumentou o número de cliques. Aí você falou, então isso que eu coloquei esse mês aqui foi melhor. E aí com o tempo você vai amadurecendo, você tem uma landing page no meio do caminho. Então assim, se muita gente entrou na landing page e pouca gente preencheu o formulário, é porque a landing page está ruim. Se mais gente entrou na landing page foi porque o anúncio estava bom. Então quando você consegue começar a ler esses números que estão ali, que o Facebook te dá de graça, é só você pegar e começar a prestar atenção naquilo ali, você consegue entender melhor o que está acontecendo. E assim, hoje é acessível sim para você poder fazer por conta própria. Eu recomendo, claro, você ter um gestor de tráfego, mas você não vai pagar R$1.500 no gestor de tráfego porque se você não ter verba depois vai impulsionar, então não adianta. Sim. Então você começar a fazer por conta própria, você aprende. Eu recomendo que faça no gerenciador de anúncios do Facebook, não naquele botãozinho impulsionar que tem no Instagram. Porque aquilo ali vai te trazer menos informações e vai te dar menos controle. Se você gasta meia hora vendo um vídeo de YouTube, aprende a fazer esse troço, vai lá e testa, que melhor coisa você vai fazer. Né? E você vai jogar pouco dinheiro ali, você vai fazer o teste com pouco dinheiro até para você ter essa... E depois que você entender como funciona, aí você contrata um gestor, porque aí você vai poder falar com ele de maneira diferente. Que você vai ter entendido como é que funciona. Eu quero dessa forma, desse jeito, não fazer ou tu fala, comigo eu fiz isso, funcionou assim. Aí o gestor pode discordar, pode falar o que quiser, mas você vai conseguir entender o que ele está falando. Porque até uma das coisas que me fez abrir uma consultoria foi esse gap que você tem entre o cliente e o prestador de serviço. Que muitas vezes é uma agência de publicidade ou pode ser um gestor de tráfego, porque como a empresa às vezes não tem um marketing ali dentro que seja um marketing estratégico, consiga pensar como uma estratégia, ela acaba terceirizando, jogando tudo na mão do prestador de serviço e ele não tem o necessário para poder criar algo realmente útil. Então, se você consegue entender como que está funcionando a sua empresa ali, você consegue demandar muito melhor e ter melhores resultados. Eu já trabalhei com agência que ela prestava o mesmo serviço para todos. Só que cada cliente tinha um resultado diferente. Por quê? Os clientes que tinham um marketing interno mais maduro sabiam exatamente o que queriam, sabiam dar um feedback, ajudavam a melhorar. Os outros que terceirizavam 100% do processo acabavam tendo um resultado que era uma fração do que ele poderia ser. Só que eu sei que nem todo mundo pode gastar 6, 7 mil reais no gestor de marketing. E às vezes você colocar só um júnior ali, ele não vai resolver tudo. Por isso que às vezes, por isso que eu criei a consultoria, para poder criar uma conexão no meio do caminho, para poder ajudar a empresa a amadurecer, para poder ensinar a ler os indicadores, esse tipo de coisa. Porque eu já peguei muita empresa que reclamou, tipo, não, já fiz isso várias vezes, não deu certo. Aí acaba fazendo por conta própria uma postagem de qualquer maneira, tipo, aí também não funciona. Então assim, existe muita frustração que muitas vezes não é culpa do prestador de serviço ou da agência. Que é da empresa não estar maduro bastante. E esse é um problema que eu vejo todos os dias. É bom que sim, é que você traz a coisa prática mesmo, né? Do que está funcionando, do que não funciona. Essa frustração, ela é real, realmente acontece todo dia, né? E o bom dessa sua consultoria é que traz realmente você trabalhar com a pessoa ali e explicar, realmente pegar na mão e falar. E se ela souber como é que funciona, é melhor ainda, vai otimizar muito mais o resultado, né, Luiz? Sim. E você vai saber o que pedir. Isso faz muita diferença. Exatamente. Luiz, vamos mostrar o teu livro aí. Mostra aí pra galera aí. E já faz um merchan aí. O teu livro, ele tá a capa dele. Dessa é a capa do livrão. Muito legal. Vamos ver quem tá pegando aí, Rafinha. Dá pra ver? Sobe um pouquinho a mais, aqui? Luiz. Isso. Agora dá. Aí, ó. Tá disponível na Amazon o digital. Branding para todos. E no Clube dos Autores tem a versão física, porque na Amazon vem dos Estados Unidos, aí fica mais caro, né? Quanto que tá saindo lá na Amazon? Tá saindo por 25, mas eu vou mudar agora. Eu vou colocar agora por metade do preço aí para poder ajudar o pessoal. Pô, legal. Bom demais. Olha a oportunidade aí, galera. Ó, 25 tá saindo agora. O Luiz vai colocar um precinho mais camarada ainda para que você aprenda realmente, né? Não só, como eu já falei aqui anteriormente, não só o PJ, mas o PF também. Porque hoje em dia é super necessário isso, né, cara? Você ter essa reflexão em branding. Né? E eu usei exemplos
para facilitar esse entendimento. Ficou muito bom, cara. Porque a minha intenção não é vender esse livro para quem já é expert em marketing e tal. Tipo, o que tá ali não é nada reinventado, não foi nada genial e tal. Ali é um compilado de ações que funcionam, que você pode entender o funcionamento. E aí é legal você pegar disso para dar o próximo passo depois, entender um pouco mais e poder aplicar na sua empresa. Esse aí é o primeirinho. Esse aqui é a introdução para que você já consiga enxergar e procurar algo mais avançado para você fazer. Exatamente, até porque você consegue entender os conceitos, tem uma parte mais de conceitos, assim, o início é mais de exemplo, depois vai aprofundando um pouco mais, porque também não dá para passar batido em tudo. E aí na parte de conceitos você já consegue entender um pouco melhor como isso pode ser feito, por que deve ser feito. Então também entra um pouco nisso sim, para também você não sair dali falando, pô, divertido, mas não aprendi nada. Não, você vai aprender alguma coisa, pode ter certeza. Né? Sim. Tem que dar o sentido. E como eu falei, a minha ideia era criar esse livro para poder ensinar os meus clientes por que o branding é importante, então eu precisava entregar alguma coisa junto, né? Sim, isso ficou espetacular. E Luiz, fala pra gente aí o teu @, como é que entra em contato com você, se a galera que tá vendo aí quer, né, de repente quer uma consultoria contigo, como é que funciona isso daí? Acho que o mais fácil é me achar no LinkedIn. Luiz Felipe, Luiz com Z, Felipe Carneiro Machado. Felipe, Filipe, né? Isso. Luiz Felipe Carneiro Machado, lá no LinkedIn. E pode mandar uma mensagem e a gente conversa ali. Então, eu acho que seria mais fácil mesmo para isso. No LinkedIn, né? Mas se no Instagram quiser mandar um direct para você, você também responde. Pode mandar Luiz Felipe CM no Instagram também. Então, pode mandar direto para mim. Tem da minha consultoria também, que é Handcraft Marketing, mas eu acho que é mais difícil. Então, pode mandar no pessoal. Luiz. Isso, pode mandar no pessoal que a gente conversa, não tem problema não. Então tá bom, então. Luiz, meu camarada, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço. A gente podia ficar mais tempo aqui, mas a coisa tá mais arrochada hoje, né? Mas, deu para aprender demais, assim. Queria te agradecer aqui pelo teu tempo aqui conosco, para dividir um pouco, falar um pouco do teu livro e falar sobre esse assunto que é tão interessante e tão necessário nos dias atuais, que é o branding. Muito obrigado, agradeço muito o espaço aqui, o ótimo papo que a gente teve. Espero ter sido útil para vocês e que o livro possa ajudar ainda mais. Porque isso tudo é muito importante e é uma coisa que é muito menos falado e parece muito mais complexo do que é. Pronto. Não, e quando você falou assim, o brand é a personalidade, eu falei, gente, assim, encaixou, né? Assim, realmente você trabalha com brand trazendo como uma personalidade, você entende muito mais fácil, muito mais didático, né? Então tá bom, muito obrigado. E você que tá aí do outro lado, valeu, o papo hoje foi bom, hein? Altos aprendizados. Imagino que você tenha assistido o episódio de hoje com aquele caderninho anotando aí as coisinhas que o Felipe falou aqui pra gente. E você que chegou agora, volta aí um pouquinho o vídeo aí, que tem muita coisa boa que rolou nesse boteco aqui hoje. Deixa o seu like, não esquece aí. Não teve briga hoje no final, então pode botar o like aí tranquilo, não vai precisar se tirar no final. E você que não tá inscrito ainda no canal, se inscreva aí, dê essa força pra gente. Um grande abraço, boa noite pra você, botequeiro, e pra você, botequeira aí de plantão. Até a próxima terça. Valeu!